Olá, me chamo Liana, sou bolsista pelo CNPq e estagiária do Laboratório de Cognição e Eletrofisiologia Vegetal, orientada do professor Gustavo Maia Souza. Neste vídeo, irei abordar um aspecto muito interessante na botânica, a capacidade de comunicação entre plantas. As plantas, como todo ser vivo, são inteligentes. Possuem capacidade de perceber e responder às alterações do seu ambiente. Elas são organismos sésseis, o que significa que todos os seus processos vitais ocorrem no mesmo lugar. Também são organismos modulares, onde todas as partes são independentes, mas conectadas ao todo, transmitindo informações. Assim sendo, as plantas elas possuem a capacidade de manipular as características do seu meio conforme precisam, podendo formar uma rede de interações. As diversas interações mediadas pelas plantas caracterizam sua comunicação, onde há o envio de um sinal por um organismo emissor e a percepção dessa mensagem por outro organismo receptor, resultando em uma resposta diferente. Existem moléculas apontadas como elicitoras da comunicação em plantas. Um exemplo é o MEJA, um hormônio vegetal associado à defesa da planta a estresses bióticos e abióticos. Estudos realizados com o MEJA demonstram sua capacidade em melhorar a produção de muitos metabólitos especializados, como os terpenoides e os compostos orgânicos voláteis. Diante disso, o objetivo do estudo foi testar a ação elicitora do MEJA a 20 e a 100 micromolar, a fim de observar a capacidade de comunicação entre as plantas receptoras dos VOX. O experimento foi feito em casa de vegetação situada no campus Capão do Leão. Sementes de soja foram semeadas em vasos de 300 ml. Quando as mudas atingiram o estágio V2, foi aplicado no primeiro trifólio em 30 plantas solução de metilgesmonato nas concentrações de 20 e 100 micromolar com surfactante. O tratamento controle recebeu apenas água destilada e surfactante. As plantas que receberam meja foram denominadas como emissoras e as que não receberam, receptoras. No dia da aplicação do meja, as plantas foram colocadas em caixas de acrílico. As caixas eram conectadas por coolers que passavam o ar das emissoras para as receptoras. Logo após a aplicação do meja nas plantas emissoras, estas foram mantidas em incubação por um período de 2 horas. Com o fim do período de incubação, o lacre das plantas receptoras foi retirado e os coolers foram mantidos ligados até o final do experimento, o qual foi composto por 5 tratamentos: controle artificial a 20 e 100 micromolar e meja a 20 e 100 micromolar. No tratamento artificial, as plantas emissoras foram feitas de papel. As análises fisiológicas foram realizadas nas plantas receptoras após 24 horas de aplicação do meja nas emissoras. Com o uso do porômetro, foram tomados os valores de condutância estomática e transpiração. Como pode ser observado no gráfico, para os resultados de condutância estomática das folhas, comparando as duas concentrações do mesmo tratamento, notou-se uma diferença para o tratamento MEJA, onde os maiores valores foram na concentração de 100 micromolar e no tratamento artificial na concentração de 20. Dentro da concentração de 20, os tratamentos artificial e MEJA apresentaram valores médios comparados ao controle. Em relação às diferenças na concentração de 100, somente o tratamento MEJA apresentou os maiores valores, quando comparado aos outros tratamentos. Já na transpiração, foram encontradas diferenças entre concentrações somente para o tratamento MEJA 100, que obteve valores maiores que a de 20. Dentro da concentração de 20 micromolar, os tratamentos MEJA e artificial apresentaram maiores valores médios comparado ao controle e dentro da concentração de 100, o tratamento MEJA apresentou os maiores valores. De acordo com os resultados, a ação do MEJA, tanto isolado quanto somado ao perfil volátil das plantas, apresentam diferenças então de resposta geral em relação ao controle, demonstrando uma alteração fisiológica, caracterizando assim a comunicação, segundo referência da literatura. Além disso, as duas concentrações de MEJA, elas promovem valores significantes entre os tratamentos, demonstrando a capacidade elicitora da comunicação. No estudo acima, evidencia-se um dos mecanismos pelo qual as plantas comunicam-se entre si em resposta à ação do MEJA. Estes resultados nos permitem dar seguimento a outras evidências de mecanismos inteligentes, como, por exemplo, a memória em plantas. Eu agradeço a atenção de